Saúdo a todos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Abramos as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Livro de Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, para a nossa reflexão dessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quero convidar aqui o pastor Ivanildo para orar, agradecendo a Deus a leitura e intercedendo por mim, em nome de Jesus. Saúdo a todos em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento tão especial. Estamos, Senhor, na tua casa para celebrar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra que ouvimos, Deus bendito, e que nesse momento a tua palavra fale aos nossos corações através do teu servo. Pai amado, abençoa mesmo, concede, Senhor, a palavra, Deus bendito, e que os nossos corações sejam receptíveis nessa noite para ouvir o recado do Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Deus bendito, nós te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, estudar o livro de Hebreus é uma maravilha. É um livro que mostra de todas as formas a superioridade de Jesus Cristo e a superioridade da nova aliança. O livro de Hebreus ele foi escrito com o objetivo de dizer para os novos convertidos judeus, acabado de entregar a vida a Jesus, e alguns estavam pensando em voltar para o judaísmo. E os motivos são vários, principalmente por causa das perseguições. Se tornar um cristão no primeiro século era abandonar a religião dos pais. Então era desafiador, exigia muito daqueles que tomavam essa decisão. Até hoje, alguns filhos encontram esse obstáculo por parte dos pais. Alguns dizem assim: eu vou abandonar a religião dos meus pais, e se a religião dos meus pais estiver errada, eu tenho que abandonar. Não só a religião dos meus pais, inclusive até os pais, Jesus Cristo vai dizer: aquele que não amar a mim mais do que pai, mãe, filho e filha, não é digno de mim. Então as escrituras, elas nos mostram, principalmente aqui no livro de Hebreus, que existe uma ruptura, existe um afastamento imediato do judaísmo. Nós entendemos que o judaísmo foi uma preparação, foi apenas um caminho para que chegasse a revelação maior acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós entendemos então que Jesus é a maior revelação do Pai. Nós entendemos que a chegada da nova aliança, feita no sangue de Jesus, é a maior aliança, infinitamente maior do que todas as alianças que já foram feitas. A aliança do Sinai, a aliança de Abraão, a aliança com Noé, todas essas anteriores apontavam para a aliança do Cordeiro feito na cruz do Calvário. O livro de Hebreus também é conhecido como um livro de estimativas. Facilmente você vai encontrar a palavra superior. A palavra superior, a palavra perfeito. Geralmente ele vai dizer: o ministério de Cristo é superior ao de Arão. O ministério, a nova aliança é superior à antiga.
E por várias vezes existe essa expressão superior no livro de Hebreus. E quando usa a palavra superior, é sempre apontando para Jesus. Jesus é infinitamente superior a Arão, superior a Moisés, superior à lei. Cristo é aquele que estava por vir. E outra palavra corriqueira no livro de Hebreus, além de estimativas quanto a superior e perfeito, é um livro também de expectativa. É um livro que nos diz que Abraão, assim como seus descendentes, eles são peregrinos, porque estavam esperando uma Canaã, mas não era uma Canaã terrena, mas uma Canaã espiritual. É um livro que nos diz que nós somos peregrinos esperando uma terra superior também, infinitamente mais superior do que a Terra Santa. Que terra é essa? É os céus, irmãos. É a Canaã celestial. É um livro que nos aponta de que a terra prometida, a que nós aguardamos, não está na terra, mas está nos céus. E isso encoraja-nos a entender que seguir os passos de Jesus, andar os caminhos que ele trilhou, é infinitamente melhor. Por que que Cristo é a revelação superior? Por que que Cristo é o maior daquele que estava por vir? Nós não estamos esperando outro Cristo ou uma revelação superior. Por que que Cristo ela é suficiente? Revelação suficiente. Se você puder deixar a sua Bíblia, vejamos alguns motivos por que que Cristo é a maior revelação do Pai. O primeiro motivo está aí no versículo 1. Porque o Filho, ele tem a voz do Pai. O versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. O início do versículo 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O autor de Hebreus está dizendo que Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes. Mas o que Deus falou de várias maneiras e muitas vezes era apontando para o Cristo que estava por vir. Abraão viu Jesus em seus dias. Abraão vai dizer que da sua descendência viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Moisés vai dizer que o que estava por vir era um Cristo, era um homem que todos o ouviriam. E ele não falaria apenas ao ouvido dos homens, ele falaria ao coração dos homens. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Cristo encarnou-se e habitou entre nós, e ele falava com a mesma autoridade do Pai. Ele falava com a mesma essência do Pai. E é interessante, irmãos, que o próprio Jesus disse isso em João capítulo 14. Vou ler para vocês João 14, do versículo 8 e diante. Um diálogo que Jesus tem com Filipe. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí agora chega a parte que eu quero enfatizar. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras que eu faço. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo que ele é a revelação máxima que estava por vir, pois é o Filho que tem a voz do Pai. Quando ele disse haja, havia. Quando ele disse nasça, nascia. Quando ele disse ressuscite, ressuscitava. Por quê? Porque a voz do Filho tem a mesma autoridade do Pai. Então, para os judeus no tempo de Jesus Cristo, isso era impensável. Mas, irmãos, era o Filho encarnado. Era a voz suprema de Deus sobre a terra. E quando essa voz falava, absolutamente nada empatava ou impedia o agir de Deus. Isso mostra-nos, irmãos, que Jesus Cristo é a maior revelação que esperávamos. Porque ele tem a mesma voz do Pai. Os profetas falavam em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Isso é inquestionável. Mas Jesus não falava em nome do Pai. Jesus falava pelo Pai. Quando Jesus se pronunciava, era o próprio Pai se pronunciando. Então, para nós,
Cristo é o nosso Senhor e Rei, glória a Deus. Ele tem a maior autoridade sobre as nossas vidas. O que Ele diz está dito. Ele é o ponto final de uma reunião. Ele é a última palavra. Interessante que Jesus não tem opinião para dar. Quando Ele fala, acabou seu assunto, apaga a luz, vamos embora. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é a maior autoridade de Deus sobre a terra. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele é a maior revelação que esperávamos, porque Ele tem a mesma voz do Pai. Não apenas isso, meus irmãos. Por que Cristo é a maior revelação de Deus? Porque Ele também tem a mesma herança do Pai. Como se não bastasse a mesma voz, mesma autoridade, tem a mesma herança. Eu quero ler para vocês o Salmo capítulo 2, uma palavra que o próprio Deus disse para o Filho. Diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. É Deus dizendo para o filho: filho, o que eu tenho é teu. E tem mais, e eu lhe dou por herança. Por quanto tempo durará essa herança? É a herança perpétua, glória a Deus. Tudo que pertence a Jesus nunca será tomado. E é interessante que o autor de Hebreus está dizendo que Cristo é a revelação máxima que aguardávamos. Continuando a leitura de Hebreus, olha o que o texto diz. Versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus é a maior revelação do Pai, porque Ele herdou tudo. O Pai deu tudo ao Filho. Como se não bastasse isso, o autor de Hebreus está dizendo: mas calma, Ele fez o universo. Jesus Cristo estava com Deus em Gênesis capítulo 1, quando Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que lá em Gênesis não está escrito assim: eu farei o homem à minha imagem e à minha semelhança? Por que está escrito façamos o homem no plural? Porque lá estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando todas as coisas. O autor de Hebreus está dizendo: Cristo estava lá quando o universo foi feito. Cristo herdou todas as coisas porque participou da criação. Então o que esteve entre nós não foi um mero homem, era o próprio Filho de Deus andando entre nós. Vejamos, irmãos, como é maravilhosa essa revelação, de entendermos que Cristo tem a mesma autoridade do Pai e herdou todas as coisas, recebendo do Pai e participando da criação disso. João ajuda-nos a entender essa passagem dizendo o seguinte, João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo, o verbo estava lá no princípio, glória a Deus. Ele participou da criação de tudo, e tem mais, se não fosse Ele, nada das coisas que existem hoje, existiriam. Isso mostra, irmão, quão grandioso e maravilhoso é a revelação do Filho em relação ao Pai. Se nós quisermos admirarmos o Pai, ouvirmos a voz do Pai, entendermos a herança do Pai, é só olhar para o Filho. Olhar para o Filho chamado Jesus de Nazaré. Então nós entendemos que Cristo foi a maior revelação de Deus. Primeiro, por causa da autoridade que o Filho tinha em relação à sua voz, era a mesma do Pai. Segundo, por causa da herança. E o terceiro, o Filho tem a glória do Pai. Vamos continuar a leitura de Hebreus. Olha o que diz aí, continuando. Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Já pensou? Ele está dizendo que Jesus Cristo é o resplendor da glória. Em João capítulo 17, olha que oração que Jesus Cristo fez. Aqui está Deus Filho falando com Deus Pai. João 17, versículo 4 e 5. Eu vou ler para vocês. Jesus disse assim:
eu glorifiquei-te na terra, Jesus dizendo para o Pai, tendo consumado a obra que me destes a fazer, falando da crucificação. Agora ele vai falar da ressurreição, versículo 5. E agora, glorifica-me em tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo, Pai, eu estou passando um momento aqui difícil, a verdade é essa. Na crucificação eu vou glorificar a ti, meu Pai. Mas quando o Senhor me ressuscitar, eu quero experimentar, eu quero voltar a viver essa palavra, a glória que tínhamos antes que o mundo existisse. É o filho dizendo para o pai, a sua glória eu também tenho, eu também participo. Aí eu pergunto, quem é que pode dar uma afirmação dessa na terra, a não ser o Filho de Deus? Cristo é a maior revelação que esperávamos, porque ele tem a mesma glória que o Pai tinha. Ele participou de tudo antes que o mundo existisse. E o que nós podemos dizer? Glórias sejam dadas a Jesus, santo é o seu nome, digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a maior revelação que esperávamos, pois ele tem a mesma glória do Pai. E a expressão, meus irmãos, é essa. Jesus Cristo reflete a glória do Pai. Quando olhávamos para Cristo, com a sua majestade e o seu poderio, ele refletia o Pai. A outra palavra que o autor de Hebreus usa, ele é a expressão exata, a expressa imagem da sua pessoa. É o que está em Hebreus. Quer dizer, quando o Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta. Aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo, rapaz, eu estou com você. Estavam esperando que o Pai fosse de outro jeito, ou se revelasse de outra maneira, não como o carpinteiro de Nazaré. Mas aprove a Deus se revelar em seu Filho. Aprove a Deus se revelar como um de nós. Aprove a Deus ter a mesma carne, o mesmo sangue que nós. Por que tudo isso? Porque o próprio Deus quis pagar o preço na cruz do Calvário, se tornando um de nós. Irmãos, o nome disso, irmãos, chama-se amor, chama-se graça, chama-se misericórdia. Nós não merecíamos nada disso, mas mesmo assim Ele provou que nos ama. Mesmo assim Ele quis nos abençoar. Essa é a maior revelação que aguardávamos, por causa da voz que o Filho tinha, por causa da herança que o Filho tinha, por causa da glória que o Filho tinha. E o último motivo, meus irmãos, continuando a leitura de Hebreus, se você puder acompanhar comigo, veja, o último motivo porque Jesus é a maior revelação do Pai, é porque o Filho tem o mesmo poder do Pai. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Continuando no versículo 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Aí diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor de Hebreus está dizendo assim, Jesus, ele não é só a expressão exata, ele também é o sustentador de todas as coisas. Ele é o purificador dos nossos pecados. E ele é o nosso intercessor, sentado à direita de Deus Pai. Que revelação de poder. Eu quero ler para vocês uma passagem de Apocalipse, para a gente entender como os apóstolos sabiam que Jesus Cristo tinha essa autoridade toda de criar e sustentar. Se vocês prestarem atenção no que eu disse anteriormente, Cristo, ele não só criou na participação lá em Gênesis, juntamente com o Pai, mas até hoje ele sustenta todas as coisas. É o que o texto está dizendo. Vejamos o poder que esse Filho tem, uma leitura de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12. É uma leitura maravilhosa. Diz assim, Apocalipse 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro.
E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como a sua força resplandece. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu fui vivo e fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. João viu aquele, meus irmãos, que tem todo o poder nos céus e na terra. João viu aquele que sustenta todas as coisas com o poder das suas mãos. E nós entendemos então que Cristo é a maior revelação do Pai, porque Ele tem o mesmo poder do Pai, de sustentar todas as coisas com o poder das suas mãos. Meus irmãos, aonde está a minha vida? Aonde está a vida da igreja? A vida da igreja está nas mãos desse Senhor. Nós podemos descansar apesar dos pesares, apesar do que está por vir, nós sabemos disso, à luz da palavra de Deus. Fica tranquilo, nós estamos nas mãos daquele que tem todo o poder, é Ele que sustenta todas as coisas. Nós estamos de pé e vivos, porque nós estamos bem seguros nas mãos desse Deus. Irmãos, e quando Deus age, quem pode impedir o agir do nosso Deus? Quem pode nos tirar das suas mãos? Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada nos separa desse Deus. Cristo é a maior revelação do Pai, e glórias sejam dadas ao seu nome por isso. Pastor, nós entendendo essa revelação, que Cristo é a maior revelação do Pai, por causa da sua voz, por causa do seu poder, da sua glória, por causa do poder criador, em que isso nos beneficia? Em tudo, em tudo. Você pode descansar em saber que aquele que morreu na cruz do Calvário é o mesmo que lhe sustenta até hoje. Irmãos, a morte de Jesus foi uma vez, mas a sustentação de Deus nas nossas vidas é todos os dias, é todos os dias, é todos os dias. O salmista vai dizer, acho que é em Salmo 3, versículo 5, é 5 e 3. Eu fui me deitar, dormi, mas me levantei, porque o Senhor me sustentou. Irmãos, é entender que nossos passos, as nossas vidas, estão nas mãos desse Deus. Não foi a nossa salvação apenas, mas o nosso dia a dia. Ele lhe sustenta, Ele lhe guarda, Ele lhe protege, Ele lhe cura. Nós entendemos que Ele é a maior revelação do Pai, mas tem outro benefício, irmãos. Os nossos pecados são perdoados. Não é o que o autor de Hebreus disse? Ele fez a purificação de si mesmo pelos nossos pecados. É entender que Cristo ainda salva, Ele ainda perdoa pecados, Ele ainda transforma vidas. Ele não foi a maior revelação do Pai para si mesmo apenas. Ele quis nos salvar com essa revelação. Ele quis nos chamar de filhos com essa revelação. Ele chamou para junto de si um povo que não era seu. Isso, meus irmãos, é a graça de Deus nos salvando. Essa revelação é para salvar você, meu amigo. Não saia daqui admirado com o Filho de Deus, saia daqui como um filho de Deus também. Oh, pastor, que revelação maravilhosa. Beneficie-se dessa revelação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham sobre vós tempos de refrigério na presença de Deus. Não contemple o Filho apenas, mas ame o Filho nessa noite. Entrega a sua vida a Jesus. Admirar só por admirar. Está perdendo seu tempo, rapaz. Não faça isso não. Se torne um filho de Deus nessa noite. Creia em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E o texto vai dizer que Jesus está sentado à direita de Deus. Eu encerro dizendo o seguinte: pode orar. Que você tem um advogado fiel ao lado de Deus Pai, ouvindo as suas orações. Irmãos, há um homem no céu, não com a mesma matéria que a nós, é um homem glorificado, né?
mas está lá, sentado à direita de Deus. E quando você ora, o Pai ouve as suas orações, porque tem um homem nos céus que sabe o que é padecer. Ele foi conhecido como homem de dor, experimentado. Ele foi traspassado pelos nossos pecados. João disse que esse homem está sentado à direita de Deus, foi morto. Mas ao terceiro dia ele reviveu. E foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então pode orar, que você tem um advogado que lhe defende, que lhe ouve e responde. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.